o ponto de vista de Ildebrando Marques. Alô, meus amigos, Ildebrando Marques, com mais uma conversa com vocês no meu ponto de vista, ou seja, o ponto de vista de Ildebrando Marques, que é do blog ildebrandomarques.com.br. Meus amigos, o brasileiro tem a memória curta. Esquece das coisas facilmente. Esquece até em quem votou para prefeito ou para vereador, e para deputado estadual e federal, senador, isso nem se fala, é que não se lembra mesmo. Se lembra do presidente, se lembra do governador, se lembra do prefeito, mas as autoridades menores daqui a acolá, um brasileiro não sabe em quem votou, não se lembra em quem votou. Quanto mais data, não é verdade? Hoje, por exemplo, um dia importante. Outra data muito esquecida é o dia da árvore. A árvore, que é um elemento fundamental, o elemento que nos fornece o oxigênio para a nossa respiração de cada dia. O brasileiro não se lembra. E o dia de hoje? É o dia 19 de abril. E em 19 de abril de 1940, um evento ocorrido em Pátzcuaro, no México, reuniu autoridades de quase todas as nações americanas com o intuito de realizar diversas recomendações, de dar mais atenção ao povo indígena. Esse dia ficou conhecido como Dia do Aborígene Americano, dando origem à data comemorativa. A mudança aprovada pelo Congresso em 2022 teve como objetivo de representar de maneira mais apropriada a diversidade cultural e étnica dos povos originários. Para a Joênia, a alteração foi fundamental para a celebração da diversidade dos povos indígenas, pois o termo índio tem uma conotação pejorativa. Quando você fala o índio, tem uma conotação assim de desdém. Hoje já se conhece mais sobre as origens do povoamento da América. Supõe-se que os povos ameríndios foram provenientes da Ásia entre 14.000 e 12.000 anos atrás. Teriam chegado por via terrestre através de um subcontinente chamado Beríngia. Para designar o indivíduo, use o termo indígena. Use o termo indígena, não use o termo índio. Por que isso? O indígena significa originário. Originário é aquele que está ali antes dos outros chegarem e valoriza a diversidade de cada povo. Essa é a diferença entre o índio e o indígena. O indígena é uma história. A história da pessoa que chegou ali antes de todos os outros, né? Antes das outras pessoas, e valoriza a diversidade de cada povo. O índio e o indígena, portanto, reforça estereótipos preconceituosos que geralmente retratam os povos indígenas mais selvagens, atrasados e preguiçosos. Por outro lado, o termo indígena significa natural do lugar em que vive. A Lei 11.645, de 10 de março de 2008, tornou obrigatório o estudo da história
e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Porém, não prevê a sua obrigatoriedade nos estabelecimentos de ensino superior para os cursos de formação de professores, licenciaturas, essas coisas todas. Qual foi o índio mais importante do Brasil, o mais conhecido do Brasil, digamos assim? O índio mais conhecido do Brasil foi Raoni. O seu nome é Raoni Metuktiri. Raoni, cacique Raoni, conhecido, talvez seja o líder indígena mais famoso do país. Nascido em 1930 no Mato Grosso, uma vila conhecida como Capô. Ele pertence ao povo Caiapó e aprendeu português com os irmãos Vilas Boas, aquelas primeiras pessoas, os irmãos Vilas Boas, que foram os primeiros a terem contatos com os indígenas. Para você saber quantos tipos de índios existe, segundo o Instituto, há cerca de 900 mil índios no Brasil, que se dividem entre 305 etnias e falam pelo menos 274 línguas. Existem 305 etnias e que falam pelo menos 274 línguas. Os povos originários, ou seja, os indígenas, são aqueles que foram os primeiros habitantes de uma terra. No caso do Brasil, os povos originários são os indígenas. O termo tem relação direta com a chegada dos europeus e a colonização. Povos indígenas de outras partes da América e os aborígenes australianos são exemplos de povos originários. Portanto, meus amigos, se por acaso encontrar um descendente de indígena ou um índio mesmo, cumprimente e abrace-o no dia de hoje. Hoje é o seu dia e eles foram os primeiros habitantes desta terra chamada Brasil. Merece todo o nosso carinho, nosso respeito, né? E a nossa contemplação e admiração por aquelas pessoas que foram os primeiros desta terra e que receberam aqui portugueses, espanhóis, italianos, esses colonizadores que vieram para cá e às vezes lhe tomaram até terra, tomaram aqui uma árvore que era muito frondosa e que os portugueses começaram a cortar e exportar, chamado pau-brasil, que não era chamado assim. Tinha uma outra cor, era um pau d'arco, porque por dentro dele é uma cor vermelha, que se chamava o pau vermelho. Aí os portugueses colocaram também pau-brasil, e que é uma árvore muito frondosa. Essa é a história dos índios do nosso país, e que hoje é o dia do índio. Mesmo assim, essa expressão índio é uma expressão pejorativa. A verdadeira expressão seria o dia do indígena, aquele que são os originários desta terra.